Fala pessoal! E aí? Está tudo tranquilão aqui. Vamos puxar a bolinha para cá. Puxa para cá. Puxa para cá. Puxa para cá. Beleza. Show de bola. Agora, quarta-feira à noite. Suponho que vocês devem estar aí fazendo questões de alavanca, mas a gente tem que dar continuidade. Fiquem tranquilos que não vai ficar muito pesado para conteúdo, não. Tá bom? Punho. Complexo do punho. Vocês já viram o ombro, vocês já viram o cotovelo. E agora a gente vai ver punho. Punho é muito simples, tá? Lá vou eu, será que eu vou começar a bocejar de novo? Punho é muito simples. O que a gente tem que entender? Lá no cotovelo, a gente acabou vendo uma questão muito de uma parte anatômica que não está no cotovelo influenciava no punho, que era a radionadistal. Então, no punho fica mais simples da gente entender a biomecânica. Por quê? Porque a radionadistal, que anatomicamente faz parte do punho, não estará envolvida agora aqui na nossa questão de biomecânica. E aí, basicamente, a gente só vai falar sobre duas articulações e alguns ligamentos. Tá bom? Então, não tem muita coisa a ser falada, não. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar da articulação radiocárpica e da articulação médio-carpal. A radionadistal, que é uma articulação plana, nós já falamos. Só que lembra que ela tem uma importância maior na biomecânica do cotovelo, na movimentação de pronação e supinação. Beleza? Então aqui a articulação radiocarpal, né? É uma articulação entre a extremidade distal do rádio e a primeira fileira do carpo, né? Vamos só relembrar aqui a primeira fileira do carpo. Então aqui a gente vai ter o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Lembrando que existe um espaço aqui, a una não se articula diretamente com a primeira fileira carpal, né? Esse lugar aqui ele é ocupado por um disco. Tá? Então a gente não tem uma articulação chamada de unocarpal. Tá? A gente só tem a radiocárpica. Tá bom? A mediocárpica ela é formada entre a primeira fileira do carpo e a segunda fileira do carpo. Lembrando que a segunda fileira do carpo ela é de trapézio, trapezóide, capitato e amato. Tá bom? Juntando as duas articulações, nós temos basicamente 4 movimentos: flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar. Tá? E eu já vou começando aqui dizendo a artrocinemática dela. Então vamos lá. Como é que eu vou explicar essa bagaça aqui para vocês? Vou até aumentar aqui, ó. Pronto. Se ligou? Tô aqui grandão aqui para vocês. Se liga aqui. Eu vou fazer assim. Faz de conta que essa minha mão aqui, ela é a extremidade do rádio. Faz de conta que esse caderninho aqui, ele é a primeira fileira do carpo. E faz de conta que essa minha mão aqui, essa minha outra aqui,
ela é a segunda fileira do carpo. De novo, rádio, primeira fileira do carpo, segunda fileira do carpo. Rádio, primeira fileira do carpo, segunda fileira do carpo. Faz de conta que isso aqui é um sanduíche, tá? Que o recheio é esse papel aqui, no caso a primeira fileira do carpo. O que eu preciso que vocês entendam? Se isso aqui é um sanduíche, vocês concordam que essa minha mão e essa minha mão aqui é como se fosse tipo as fatias do pão? E que esse bloquinho aqui, ele é o recheio. Ou seja, o rádio e a segunda fileira são as fatias do pão. E esse bloquinho aqui é a primeira fileira. Sendo assim, as fatias do pão, elas sempre fazem o mesmo movimento. Ou seja, se o rádio anteriorizar, a segunda fileira também anterioriza. Se o rádio posteriorizar, a segunda fileira também posterioriza. Se o rádio medializar, a segunda fileira também medializa. Se o rádio lateralizar, a segunda fileira também lateraliza. Sendo assim, se o rádio e a segunda fileira eles sempre fazem o mesmo movimento, a primeira fileira ela vai fazer um movimento oposto. Ou seja, se o rádio, vamos supor que anterioriza, a primeira fileira tem que posteriorizar. E a segunda fileira anterioriza. Se o rádio posterioriza, a primeira fileira anterioriza e a segunda fileira posterioriza. Lembra? Segunda fileira e rádio sempre fazem o mesmo movimento. Basicamente isso. Professor, dá para a gente visualizar isso um pouquinho? Dá, principalmente no desvio radial e lunar, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? De maneira geral, o que vocês têm que entender? Vou começar agora por uma maneira mais simples ainda. A primeira fileira do carpo, ela sempre faz o movimento oposto do movimento realizado. Repetindo, a primeira fileira do carpo sempre faz o movimento oposto ao movimento realizado. Exemplo. Se eu fizer, por exemplo, uma flexão de punho. Flexão de punho. Flexão de punho é um movimento anterior. Sendo assim, a minha primeira fileira do carpo posterioriza. Se eu estendo o punho, estender é um movimento posterior. Sendo assim, a minha primeira fileira do carpo anterioriza. Se eu faço um desvio ulnar é um movimento medial. Sendo assim, a minha primeira fileira do carpo lateraliza. Se eu faço um desvio radial, ou seja, desvio radial é um movimento lateral, a minha primeira fileira do carpo medializa. Professor, por que o senhor falou mais da primeira fileira do carpo? Porque se eu estou falando o movimento da primeira fileira do carpo, automaticamente vocês já sabem o que o rádio faz e o que a segunda fileira faz. Sempre o oposto. Em outros termos, a primeira fileira do carpo ela é oposta ao movimento realizado, a artrocinemática dela. Já o rádio e a segunda fileira do carpo, eles acompanham o mesmo movimento. O rádio e a segunda fileira do carpo, eles acompanham o movimento. Bora ver um pouquinho disso aí? Vamos diminuir essa bolinha aqui, que ela tá grande demais. Pronto, show de bola. Bem, flexão de punho e extensão de punho, basicamente a mesma amplitude de movimento, tá bom? A informação básica desse slide aqui é só aonde ocorre mais movimento, isso é pouco importante para vocês. Aqui é legal porque a gente consegue visualizar um pouquinho. Ó. Se liga nessa foto aqui. Ó. Aqui é um desvio radial, aqui é um desvio ulnar. Primeira coisa que vocês podem notar é que nós temos mais desvio ulnar do que desvio radial, por uma questão anatômica, tá?
O desvio radial, ele tem um impedimento ósseo aqui, que é o processo estiloide do rádio. Tá? E a una, como ela tem um espaço entre a primeira fileira do carpo aqui, ó, esse espaço lhe permite que nós tenhamos mais movimento. Tranquilão? Então, olha lá, quando eu faço desvio radial, a primeira fileira do carpo ela acompanha o movimento, ou seja, ela lateraliza. A segunda fileira do carpo, né? A primeira fileira do carpo, que é essa aqui, ó, ela medializa e o rádio lateraliza. Tá? Então, desvio radial, a segunda fileira lateraliza, a primeira medializa e o rádio lateraliza. Lembra que rádio e segunda fileira sempre fazem o mesmo movimento. Vamos ver aqui no desvio ulnar. Olha lá, desvio ulnar. Estou fazendo um movimento para cá, né? Então vamos lá. Segunda fileira medializa, primeira fileira lateraliza e o rádio medializa. Mesma coisa, rádio e segunda fileira do carpo fazem o mesmo movimento. Tranquilão? Professor, eu posso repetir? Claro que eu posso. Pega aí, ó, arrasta e volta. Tá bom? Ligamentos. Se nós temos 4 movimentos no punho, flexionar, estender, desvio radial e desvio ulnar, eu preciso ter um ligamento para cada restrição de movimento. Lembra que ligamento ele restringe o movimento. Restringe o movimento. Ele evita o excesso de movimento. Então a gente tem que ter um ligamento que restrinja a flexão, um ligamento que restringe a extensão, um ligamento que restringe o desvio ulnar e um ligamento que restringe o desvio radial. Lembrando que o ligamento ele sempre tem que estar num posicionamento onde ele se tensione, onde ele se estique, tá? Porque aí a gente bota em ação a função desse ligamento. Tá legal? Então pensa comigo. Se eu for fazer um movimento, vamos lá, vou crescer a bolinha aqui de novo. Se liga aí comigo. Se eu fizer um movimento de extensão de punho, você concorda comigo que essa parte aqui ela tensionou, esticou? Então eu tenho que ter um ligamento aqui, ó. Se eu flexionar o meu punho, essa parte aqui tensionou, alongou. Eu tenho que ter outro ligamento aqui, segurando, para não ir muito. Se eu fizer um desvio ulnar, eu tenho que ter um ligamento aqui, ó, que é esse que vai se esticar. Se eu fizer um desvio radial, eu tenho que ter um ligamento aqui, que é esse aqui que vai esticar. Então, o ligamento, como a gente sempre tem falado, você sempre tem que imaginar ele se tensionando. Esse tensionamento vai segurar os nossos ossos para que eles não tenham movimento de forma excessiva. Tá? Então, depois que eu diminuir essa bolinha aqui, para falar a verdade, a gente só vai descrever quais são esses ligamentos. Tranquilo? Vamos arrastar para cá. E vamos ver que ligamentos são esses. Então aqui nós vamos ter o ligamento colateral radial e o colateral ulnar. O colateral radial evita o excesso de desvio ulnar. O colateral ulnar evita o excesso de desvio radial. Tá? Os ligamentos, toda vez que eles tiverem essa palavra colateral, eles vão estar meio que paralelos. Tá? Então, o colateral ulnar e o colateral radial. O colateral ulnar tensiona quando você faz desvio radial. Colateral radial tensiona quando você faz desvio ulnar. Um evita o movimento do outro. Radiocarpal palmar evita o excesso de extensão. Radiocarpal dorsal evita o excesso de flexão. É sempre evitar o excesso, tá, gente? Um ligamento ele nunca restringe 100% o movimento, até porque a gente tem que ter movimento. Mas eles estabilizam, eles ajudam com que não ocorra movimentos excessivos. Senão a gente luxa uma articulação, né? Se desloca. Tá bom? Que lesões a gente tem muito comum no punho? O punho é um local que a gente tem muito impacto, né? Principalmente quando a gente cai da própria altura,
Na prática de esporte é bem comum a gente cair e se apoiar, né? Fazer esse movimento de extensão de punho, tá? Mas a gente tem alguns nervinhos aqui que às vezes podem ser acometidos. Um deles é o nervo mediano, tá? Um nervinho que passa bem aqui, ó, tá? Ele às vezes pode ser comprimido, tá? Essa compressão a gente chama isso de síndrome do túnel do carpo. Tá? Professor, por que isso ocorre? Às vezes pode ser uma questão muscular, às vezes pode ser uma questão de trauma, uma fratura, às vezes pode ser uma doença reumática. Tá? O nervo mediano ele passa bem por aqui. Uma das características de quem sofre, né, esse amarelinho aqui, ó, é o nervo, tá? Às vezes a pessoa ela perder a dificuldade, começa a ter dificuldade para fazer esse movimento com a mão aqui, assim, ó, fechar a mão, tá? Apreensão, que geralmente são os flexores de punho que fazem isso, tá? Então, às vezes um problema nervoso desse causa essa dificuldade aqui. Geralmente as pessoas que têm essa síndrome, elas costumam ter muito formigamento nessa região em azulzinho aqui, ó, polegar, indicador, médio, anular. Existem cirurgias, tá? Claro que cirurgia é sempre no último caso, tá bom? Lembra do palmar longo, que o palmar longo se insere numa fáscia? Então, essa fáscia, agora, às vezes, ela tem que ser cortada para ser liberado aqui o nervo e o nervo ficar um pouquinho mais, menos comprimido, digamos assim. Professor, e eu, como profissional de educação física, eu posso fazer alguma coisa? Cara, se você tem um cliente que reclama de formigamento na mão, eu te aconselho ou a mandar para um fisioterapeuta ou a mandar para um médico. Tá? Que às vezes ou a solução vai ser cirúrgica ou vai ser algum tratamento clínico que a fisioterapia pode propor. Lesão do canal de Guyon é a mesma coisa que a síndrome do túnel do carpo, só que uma compressão do nervo ulnar. Geralmente acomete esse aqui, ó, o quinto dedo, o dedo mínimo. Tá? Às vezes o problema aqui no cotovelo pode causar um probleminha aqui. Tá bom? Pode levar até uma mãozinha em garra. Tá? Essa mão em garra geralmente são acometimentos mais profundos. Tá? Isso aqui, por exemplo, que você está vendo aí, isso é uma mão de uma pessoa que tem hanseníase. Tá? Aí já é uma lesão mais grave, tudo, tá? Vai atrofiando. Aí já é uma lesão do nervo radial. O radial geralmente é um nervo que ele tem responsabilidade de inervar todos os extensores de punho. E quando a gente tem problema nele, a gente tem uma síndrome que a gente chama de síndrome da mão caída. Tá? Toda vez que você pensar em extensor de cotovelo, em extensor de punho, você sempre vai lembrar que o nervo radial pode estar sendo acometido. Tá bom? Fechou? Bom. Como diria meu filho? Bom. Aulinha rápida, né, gente? Eu tô tentando não me estender muito. Sei que vocês estão cheios de conteúdo aí, tá bom? E até conversei com um colega de vocês no privado. Alguns, né, às vezes vêm conversar também comigo. Meu objetivo nunca é estar sacaneando vocês, estar ferrando vocês, enchendo vocês de conteúdo. Não. Já fui esse professor. Hoje eu quero ajudar vocês. O que não quer dizer que eu não cobre, né? Não quer dizer que de repente a gente não tem que ter o mínimo de disciplina nessa pandemia. Mas não é o meu objetivo aqui estar fazendo um inferno na cabeça de vocês, tá bom? Só não deixa acumular. Tá? Então, pelo amor de Deus, não vai ver essa aula de punho sem ter visto todas as outras aulas. Por favor. Tá bom? O que mais? Saudade de vocês.